Então vamos ao primeiro caso. O primeiro caso foi uma captação realizada por uma ONG, na modalidade termo de fomento. A captação foi realizada no ano de 2020. A ONG é a Rede Cristã de Acolhimento e Recuperação do Dependente Químico do Estado de Alagoas. E a captação foi realizada no Ministério da Cidadania. O objeto é realizar o projeto Recriando Paz, visando a realização de diversas oficinas com o intuito de reinserir dependentes químicos recuperados na sociedade. O projeto será executado em 11 comunidades terapêuticas situadas em diversos municípios de Alagoas, incluindo a capital Maceió. Beneficiará diretamente as pessoas que já se encontram acolhidas, vítimas da dependência química, com aptidão para se capacitar. Não obstante, a população como um todo se beneficiará indiretamente das ações pretendidas, considerando que a recuperação de dependentes químicos também no âmbito social contribui para a melhora de diversos índices sociais. Com toda certeza, não é verdade? A proposta foi cadastrada na plataforma Mais Brasil em novembro de 2020, 29 de novembro de 2020. Ela obteve êxito, foi aprovada em 29 de dezembro de 2020. Ela teve início no mesmo dia e término em março de 2022. Após o término, 2 meses para fazer a prestação de contas. O valor, R$100 mil. E a contrapartida não tem. A ONG ela não é obrigada a entrar com a contrapartida financeira. E se ela fosse obrigada, ela teria que fazer um depósito de um recurso na conta desse convênio. Entenda, quando eu faço a captação de recursos para uma ONG, o recurso ele não cai na conta da ONG. O recurso ele cai em uma conta, geralmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que é a conta do convênio, ou do termo de fomento, ou do contrato de repasse, seja qual for a modalidade. E aquela conta ela é gerida até ser concluído o objeto que deveria ser executado. E após isso, no momento do início da prestação de contas, se houve saldo, se tem ainda recursos remanescentes na conta, eles deverão ser devolvidos. Como não houve contrapartida, eles são devolvidos única e exclusivamente à União, através da própria plataforma. Ela mesma faz esse recolhimento automático. E antes dela, faríamos através de uma guia de recolhimento da União. O recurso de R$100 mil ele veio do orçamento de emenda individual. Então, como eu falei, seja um ente público, municipal ou estadual, uma empresa pública, uma secretaria ou um consórcio público, ou uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, qualquer um desses entes podem receber recursos do orçamento de emenda e extra-emenda. E de emenda, nós temos 4 modalidades. Emenda individual, e esse caso aqui foi emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. Só um adendo. As emendas individuais em 2021, que são aquelas emendas que são destinadas a deputados federais e senadores da República, elas ficaram num valor aproximado de 16 milhões e 300 mil, ou seja, cada deputado federal do Brasil inteiro, não importa qual estado, e cada senador da República do Brasil inteiro, teve a seu dispor para disponibilizar a entes públicos e as ONGs 16 milhões e 300 mil. A metade disso, desde 2014, tem que ser disponibilizado para algo voltado à saúde, seja uma ação na saúde de um ente público ou de uma ONG. E a outra metade ele pode destinar para quem ele quiser. Então, nesse caso aqui, algum parlamentar, que não importa aqui para o estudo de caso, ou um deputado federal ou um senador, apoiou essa ONG destinando a ela R$100 mil do seu orçamento de emenda individual. E para que eles pediram esse recurso? O que estava lá no PAD, no Plano de Aplicações Detalhados? Então, eles colocaram um recurso para ser executado através de empresas, serviço, prestação de serviço. Eles não colocaram nenhum tipo de material para ser adquirido. Poderiam ter colocado? Poderiam. Mas colocaram tudo para ser executado através de pessoa jurídica. Como? Ou pessoa física. Como? Através da contratação do serviço de coordenação das oficinas. Então, eles vão contratar uma pessoa física ou jurídica para coordenar as oficinas. Aí, cada oficina, eles contrataram também de forma individual. Oficina de encanação, oficina de padaria, oficina de serigrafia, oficina de matemática básica, oficina de ortografia, oficina de interpretação de texto e oficina de redação. Olha que incrível. Então eu consigo captar o recurso também adquirindo material, ou eu consigo captar o recurso contratando uma pessoa física ou jurídica, uma MEI, por exemplo, uma pessoa jurídica.
E dentro dessa contratação da pessoa jurídica, lá já estão todos os custos relacionados ao palestrante ou ao professor ou aquele que vai ministrar o curso, inclusive as despesas que ele vai ter com material de expediente, material de escritório e etc e tal. Tudo está lá dentro. E até facilita. Ele poderia ter colocado aqui também uma consultoria jurídica, contratação de uma consultoria jurídica, poderia, se fosse necessário, ele teria que justificar no projeto lá, no termo de referência, o porquê. Ele poderia ter colocado aqui uma consultoria de redes sociais, uma empresa que iria fazer todo o registro fotográfico e também a filmagem, para depois fazer a edição e a correção de todo esse material para ser postado nas redes sociais aqui da ONG, poderia também. Então, quando você está escrevendo um projeto, são infinitas as possibilidades, desde que tudo aquilo que você esteja pleiteando receber para poder executar o recurso, para poder executá-lo, esteja de acordo com as diretrizes e normas ministeriais e também do programa ao qual eu estou me cadastrando. Então, neste caso aqui, essa ONG, ela fez a contratação de tudo isso através de cotação prévia de preços e registros. Uma ONG, ela tem algumas modalidades dentro da Lei 866 e seus outros instrumentos auxiliares, como a Lei do Pregão e etc e tal, ela tem algumas modalidades diferentes de um ente público, como qual? A cotação prévia de preços e registros. Então ele contratou todos esses serviços através de cotação prévia de preços e registros. E o desembolso aconteceu em junho de 2021. Uma pergunta que sempre me fazem: quanto tempo demora a captação? Desde o cadastro até o recurso estar na conta. Então, nesse caso aqui, quanto tempo demorou? O cadastro foi feito em novembro de 2020, e o recurso foi estar na conta em junho de 2021. Ou seja, demorou 7 meses. 7 meses entre o cadastro e o recurso estar na conta para poder executar. E eu só posso executar quando o recurso estiver na conta. E para que o recurso esteja na conta, eu tenho que atender todos os requisitos, pareceres, as análises técnicas, inserindo todas as informações e documentação que o Ministério me pede. E acredite, por mais que pareça ser fácil, isso não é. É muito difícil. Cada ministério tem os seus próprios modelos de documentação, cada ministério tem as suas próprias exigências. São portarias, normas e diretrizes que correspondem a cada ministério. E dependendo do ministério, existem diversos programas dentro do mesmo ministério e cada programa também tem as suas próprias regras. E isso é o papel do captador de recursos, estar atento a tudo isso para poder fazer com que aquele ente que ele representa obtenha êxito na captação. Logo no início, que é no cadastramento da proposta, porque após isso aqui, ainda vai ter a fase de gestão do recurso captado, que é a execução, finalizando com a prestação de contas. E junto no início, também tenho ali junto a elaboração do projeto básico, se está se tratando de uma obra de engenharia, ou do termo de referência, se envolve equipamentos ou custeio. Nesse caso aqui foi custeio. Então foi apresentado aqui um termo de referência. E nesse termo eu tenho que expor ali tudo como eu vou executar, minha metodologia, justificativa, público-alvo, colocar também os valores. Junto a ele eu vou anexar junto com ele cotações. Cotações de quê? Cotações de projeto. Então, de tudo isso que eu disse que ia executar, eu disse que ia executar, por exemplo, a oficina de padaria, eu disse que ia executar contratando uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica. Então, eu disse que contratando um PJ. Então, eu faço cotações com pessoas jurídicas que fazem esse tipo de serviço, prestam esse tipo de serviço de oficina de padaria. Então, onde vai ser realizado? Na sede da minha entidade? A minha entidade, ou então eu vou precisar alocar um espaço. Ou essa pessoa jurídica, ela tem um espaço que junto do valor global já vai também todo o espaço que ela tem disponibilizado para essas oficinas. Eu tenho que pensar tudo isso na hora de elaborar o meu termo de referência, para que eu possa obter êxito na captação do meu recurso, porque tudo isso vai ser analisado pelo concedente, no caso aqui o Ministério, neste caso o Ministério da Cidadania.